Bom dia a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa Casa do Caminho. Eu sempre que estou aqui nesse lugar elogio quem perde uns minutinhos do dia de sol e está aqui, né? Não por nós, mas por cada um. Né? A gente sabe que estando aqui, nós estamos sempre em crescimento, sempre aproveitando. E hoje nós vamos pedir para que todos estejam vibrando pelo nosso país, não é? Já que nós tiramos este minutinho para estar aqui, que seja a nossa sementinha, que cada um de nós possa estar vibrando por nós todos. Temos os nossos recadinhos, principalmente para os que estão aqui a primeira vez, que lá fora na nossa caixinha tem dias, horários de atendimento da casa e no site, na internet também. Então, quem quiser ter mais informação a respeito de como a nossa casa funciona, pode buscar nos nossos panfletos ou na internet. De resto, os nossos recadinhos são que quem deseja passar no plantão, quem tem a intenção de fazer um tratamento, tem que chegar meia hora antes do início das palestras, que todos os dias há um plantonista aqui esperando por quem precisa. Com relação à nossa área social, nós temos 75 famílias cadastradas recebendo cesta básica. E a nossa casa vive só de doações. Então, quem puder, quiser colaborar com 1 quilo de alimento não perecível, todos serão eternamente gratos. Esse mês em particular, a gente está precisando de leite em pó, arroz, óleo, biscoito e açúcar. Mas, na verdade, tudo que compõe uma cesta básica é bem-vindo. Por não ser perecível, a gente consegue guardar, se porventura sobrar, para o mês seguinte. Tá bom? E não esqueçam do nosso trabalho às sextas-feiras para os dependentes químicos e familiares. Quem souber de alguém que tem essa necessidade, pode indicar. Às sextas-feiras é um trabalho um pouquinho diferente, mas nós sabemos que estando dentro da casa espírita, não é? Sempre são iluminados e amparados pelos nossos abnegados amigos que estão aqui para nos socorrer. Então, vamos agora cerrar os nossos olhos, nos acomodar melhor na cadeira e vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos, neste momento, nos imaginar de joelhos perante o nosso Mestre e vamos nos dirigir a Ele. Senhor Jesus, estenda a sua mão sobre nós, envolva-nos com tua luz. Jorre um intenso facho dessa luz divina sobre esta casa abençoada, que nos acolhe com tanto carinho. Permita que cada um aqui presente sinta suas energias refeitas, sinta que pode sair daqui melhor do que chegou. Abençoe-nos a todos e dai-nos permissão para iniciar mais essa palestra do dia de hoje. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de ter aqui a Fabiana, que vai falar para a gente uns minutinhos. Bem-vinda. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos amigos internautas. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. O tema de hoje foi retirado do livro Um Modo de Entender, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, e tem como título, Será que buscamos o que queremos? Essa será a nossa reflexão de hoje. Antes de começarmos, eu gostaria de ler uma história para vocês do livro O Livro das Virtudes, o Compasso Moral, do William Bennett, que tem como título A Semente. No acalorado dia de outono, uma menininha jogou uma semente dentro de um buraco na terra. Recobriu-a e esperou sua flor crescer. Mas logo chegaram as neves do inverno e formaram um espesso cobertor branco sobre o chão. E a pobre semente não pôde crescer. Depois de esperar pacientemente durante semanas e meses, a menininha olhou para a porta fora e disse: Vamos, sementinha,
Cresça logo, cresça muito e muito, até que você tenha um caule comprido, coberto de folhas verdes e enormes flores amarelas. Mas a semente respondeu: ainda estou com frio, engelada. Você terá que pedir a outrem. A quem? Perguntou a menininha. A terra enrijecida, em cujo seio me encontro, disse a semente. É o que vou fazer, disse a sementinha. Terra, terra, por favor, amoleça para que a minha sementinha possa se aquecer e transformar numa flor. Mas a terra respondeu: você terá que pedir a outrem. A quem? Perguntou a menininha. A neve que me recobre, disse a terra. É o que vou fazer, gritou a menininha. Neve, neve, por favor, derreta para que a terra amoleça e a minha sementinha possa se aquecer e transformar numa flor. Mas a neve respondeu: você terá que pedir a outrem. A quem? Perguntou a menininha. Ao sol que me derrete, disse a neve. É o que vou fazer, gritou a menininha. Sol, sol, por favor, apareça, para que a neve derreta e a terra amoleça e a minha sementinha possa se aquecer e se transformar numa flor. Mas o sol respondeu: você terá que pedir a outrem. A quem? Perguntou a menininha. As nuvens que me recobre, disse o sol. É o que vou fazer, gritou a menininha. Nuvens, nuvens, por favor, vão embora para que o sol apareça, a neve derreta e a terra amoleça, para que a minha sementinha possa se aquecer e transformar numa flor. Mas as nuvens responderam: você terá que pedir a outrem. A quem? Perguntou a menininha. Ao vento que nos sopra para longe, disseram as nuvens. É o que vou fazer, gritou a menininha. Vento, vento, por favor, sopre para que as nuvens vão embora e o sol apareça, a neve derreta e a terra amoleça, para que a minha sementinha possa se aquecer e transformar numa flor. Mas o vento sussurrou em seu ouvido: você terá que pedir a outrem. A quem? Perguntou a menininha. A Deus que faz tudo crescer, disse o vento. É o que vou fazer, gritou a menininha. Eu deveria ter pensado nisso. Então ela se ajoelhou, juntou as mãos e pediu: Deus, peça ao vento que sopre para que as nuvens vão embora e o sol apareça, e a neve derreta, e a terra amoleça, para que a minha sementinha possa se aquecer e transformar numa flor. E Deus sorriu para a menininha. Ela tornou a olhar porta fora. Havia uma brisa morna, as nuvens tinham ido embora, o sol brilhava, a neve derretendo e a terra amolecendo, se recobrindo de verde. E em pouco tempo a flor surgiu. Bem, eu trouxe essa história para nós começarmos a nossa reflexão, porque esse texto, que tem como título Será que buscamos o que queremos? Ele começa com uma passagem de Marcos, em que diz o seguinte: Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, credes que recebestes, e assim será para vós. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Na verdade, essa passagem ela está nesse capítulo 11, versículos de 20 a 24, quando Jesus entra na cidade e vê uma figueira seca, e os apóstolos o interpelam, dizendo: Olha, Senhor, aquela árvore de ontem que o Senhor amaldiçoaste, ela secou. E Jesus responde: tenha fé, porque se você acreditar que essa montanha se move daqui para colar, tudo você irá conquistar. Então, essa passagem, ela nos faz refletir, né, o quanto queremos realmente da nossa vida, o que buscamos dela, qual é a nossa busca verdadeira. Será que nós olhamos para o nosso íntimo, refletimos sobre a nossa verdadeira essência, ou qual é a nossa verdadeira missão, ou o nosso sentido de estarmos aqui? Porque esse texto nos traz alguns alertas no sentido que muitas vezes
o dia a dia da nossa vida, o cotidiano e todas as tarefas que nós temos que realizar, acabam que nos esgotando de tal forma que nós não paramos muito bem para pensar sobre as nossas questões mais íntimas ou sobre o verdadeiro sentido ou o que realmente nós estamos buscando nessa vida aqui, nesse plano terreno. Então, podemos pensar que será o que nós buscamos é somente a subsistência material? Ou será que nós buscamos um algo a mais que nos dá força para superarmos as dificuldades do dia a dia? Não criticando e nem julgando, né, a parte material, porque a nossa vida ela é composta, né, por todas as dimensões, né? Nós temos algumas saúdes que nós devemos desenvolver para que tenhamos um equilíbrio nela, né? Uma delas é a nossa saúde material, nossa saúde financeira, né? Aquela que nos dá condições de termos uma vida próspera e dentro daquilo que precisamos, não é mesmo? Mas as outras saúdes, como a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde social, ela também compõe a nossa vida. Então, essa pergunta, será o que buscamos o que queremos? Ela nos faz muito sentido quando nós paramos para refletir exatamente como estão as nossas atitudes. E, analisando, né, o nosso maior código de conduta, que é o Evangelho, né, os ensinamentos de Jesus, que nos traz tão bem, né, essa questão de como nós devemos conduzir a nossa vida, né, uma vida de paz e tranquilidade, desde que nós tenhamos responsabilidades em relação à condução com o outro, ao nosso próximo mais próximo, que é a nossa família, não é? Que são os nossos grandes desafios a serem superados, né? Então, quando nós passamos a enxergar que temos responsabilidade acerca das pessoas que nós convivemos, aí sim a gente pode pensar que nós buscamos algo maior do que aquilo que está somente no externo, não é? Nós pensamos realmente que estamos buscando o nosso crescimento espiritual, o nosso burilamento espiritual, buscando uma evolução, né, um progresso, para que possamos retornar à nossa pátria espiritual melhores do que aqui chegamos. Essa é a nossa meta e a nossa missão. Mas, para isso, né, nós precisamos pensar em como nós conduzimos as nossas vidas. Muitas vezes, nós nos apegamos a algumas teorias ou respostas prontas, ou em jargões, e deles a gente vai levando, porque devido a toda essa aceleração que tem no nosso globo, né, essa quantidade de informações que nos são acometidas, ou a quantidade de tarefas que nós acabamos nos colocando à disposição para realizá-las, faz com que muitas teorias que nós ouvimos, o que nós lemos, nós reproduzimos sem muito refletir. Então, nós encontramos pessoas assim que não param muito para pensar sobre o que está fazendo, sobre as atitudes que estão cometendo, mas que têm teorias muito prontas, né? O texto traz essa reflexão para nós, né? Que nós nos deparamos com essas pessoas, e são pessoas que muitas vezes não querem olhar para dentro de si, não é? Porque elas têm essas respostas prontas ou essas teorias já formuladas e elas lidam com a vida de acordo com essas teorias. E
E quando nós nos deparamos com esse tipo de situação, nós temos dois caminhos. Ou nós paramos e ouvimos a pessoa e, né, praticamos a caridade de ouvi-las sem julgá-las, né, e somente ouvi-las e não se afligir por o que elas trazem, porque muitas vezes são teorias que estão muito distantes das nossas crenças e dos nossos valores, mas o Evangelho nos ensina que nós não devemos julgar, não é? E que cada um está dentro do seu processo de entendimento e de evolução. Esse é um caminho. O outro caminho é, se você já tem, né, uma compreensão, que eu acredito que nós aqui, que estamos inseridos no Espiritismo, que procuramos estudar a doutrina, ou melhor, que procuramos colocar em prática o que o Evangelho nos ensina, nós temos muito a contribuir. E se nós podemos contribuir para aquela pessoa, por que não? Mas existem formas e formas para que nós possamos contribuir para isso, né? E uma delas é ouvi-las, com certeza, sem julgamento, mas também trazer algumas reflexões para aquela pessoa acerca da conduta que ela está ela está tomando na vida, né? Então, de repente, procurar trazer valores e virtudes que essa pessoa não perceba, ou colocar uma pergunta em relação ao Evangelho, né? O quanto você não procurar o seu crescimento pessoal está te ajudando no seu dia a dia, né? Essa é uma pergunta bastante interessante para nós fazermos, não só para o outro, mas para nós também. Porque a gente conhece, né, aquela frase, né, conhece-te a ti mesmo. Mas não é um exercício fácil você olhar para si, identificar as suas dificuldades, aceitá-las e tentar superá-las. Não é um movimento fácil esse. Você precisa estar muito disposto a enfrentar de fato, né, as nossas sombras, né, os nossos fantasmas. Porque são eles que vão nos dar, né, o enfrentamento dessas questões que vão nos dar a condição de sabermos exatamente o que nós estamos buscando na nossa vida. Se nós estamos buscando paz e tranquilidade interior, como é que nós estamos lidando com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós estamos lidando com paciência, tolerância? Né? Será que nós estamos sabendo lidar com a diversidade? Porque o mundo hoje ele é global e a diversidade é muita. Né? Começando pelas famílias, que as famílias hoje não são mais, né, as famílias de 20, 30 anos atrás, ou num tempo maior, né, em que eram compostas pela família nuclear, pai, mães e filhos. Né? A família hoje tem uma série de configurações muito diferentes. E a gente precisa saber lidar com essas configurações. São famílias formadas por 2 pais, 2 mães, por tios, avós, né? E não deixa de ser uma família, é uma família constituída. Né? Nós encontramos o amor, o afeto, nós encontramos uma boa educação, nós encontramos bons direcionamentos, bons valores. Então, nós precisamos saber lidar com essa diversidade. Então, a paz, né, interior, a tranquilidade interior, depende muito de como nós encaramos as situações externas. E de o quanto nós sabemos quais são as nossas dificuldades e como eu vou superá-las para lidar com esses conflitos do dia a dia. Porque em nossas relações interpessoais, nós encontramos pessoas de muitas experiências e muitas vivências bem diferentes das nossas. E nós nos portamos na vida de acordo com o que nós aprendemos.
de acordo com a educação que nós recebemos. Então, se nós nos portamos assim, outros também se portarão da forma como eles foram educados, da forma como eles aprenderam. E muitas vezes diferentes da nossa, ou igual, não sabemos. A gente só sabe na medida em que nós convivemos. Então, compreender que cada um tem uma vivência, que cada um tem uma experiência de vida, nos dá essa tranquilidade do não julgamento, de uma consciência de que o outro pode ser diferente de mim e que eu posso aprender com o outro e que o outro aprende comigo. Isso nos ajuda a responder a essas perguntas que o texto nos traz no início. Queremos mesmo viver a vida que levamos? Veja, né, que pergunta profunda esta. O que nós estamos construindo no nosso dia a dia? Será que nós estamos construindo um legado que nós vamos deixar, né, para os nossos descendentes, para os nossos familiares, um legado de amor, um legado de positividade, um legado de construção, né? De construção dentro de um mérito, de construção a partir dos esforços pessoais? Ou nós estamos construindo um legado de acúmulos, né, de coisas materiais, ou de valores efêmeros, né, de valores muito que se conquista hoje e amanhã não existe mais, né? Então, o que nós estamos construindo? E se nós estamos construindo valores mais efêmeros, será que é isso que nós queremos para nós? Porque para pensarmos nessa pergunta, será que buscamos o que queremos? Para pensarmos nisso, nós precisamos ter uma visão de futuro. Eu estou aqui hoje, mas eu quero estar onde amanhã? Eu quero deixar o que para os meus filhos? E como é que eu estou buscando isso? Como é que está o meu religamento com Deus? Como retratou a história do início da nossa conversa, da menininha que buscou muitos caminhos até chegar a Deus. Será que nós não temos condições de nos religarmos a Deus e pedir aquilo que nós estamos precisando para o nosso coração? Ou que nós estamos precisando para acalmar o nosso coração, acalmar a nossa mente? Como é que nós estamos buscando Deus? Será que nós estamos buscando Deus dentro dos ensinamentos do Código de Conduta que Ele nos deixou por meio de Jesus? Será que nós fazemos aquela prece íntima, sincera, buscando forças, coragem para lidarmos com as dificuldades? Ou nós estamos desanimando no meio do caminho? Ou estamos nos deixando afligir pelas dificuldades? Como é que está a nossa fé? Será que ela é capaz de mover montanhas? Então, essas são questões que nós precisamos parar para pensar. Porque nós não estamos desamparados. Tem uma ovelha que foi entregue pelo meu Pai, será desamparada. Foi isso que Jesus nos disse. Então, por mais dificuldades que tenhamos, se estamos alimentando a nossa fé diante de uma prece, diante dos ensinamentos do Evangelho, nos ligando aos nossos mentores pessoais, que muitas vezes nós esquecemos que a gente tem ali, né, um amigo que está sempre nos inspirando, que está sempre nos mostrando algo positivo, um caminho diferente, mais assertivo para nós seguirmos. Mas precisamos parar para ouvi-lo. No meio de uma prece, a gente consegue ouvir
o que os nossos mentores têm a nos trazer, a nos inspirar, não é? Às vezes nós não estamos encontrando a solução para os nossos problemas porque nós estamos deixando de ouvir. É o plano espiritual que nos acompanha. E estamos dando ouvidos a outras situações ou a outras pessoas. Ou as pessoas que não têm o hábito de refletir e de pensar sobre a sua evolução mais íntima, mas nós estamos ouvindo a negatividade, ouvindo desânimo, né? Ouvindo coisas negativas, ou não buscando leituras edificantes. As leituras nos ajudam a ampliar a nossa mente e, às vezes, encontrar respostas para as nossas dificuldades mais íntimas. A Joana de Ângeles, ela nos coloca no livro Otimismo, que, diante de todas as dificuldades que a humanidade está passando e vivenciando atualmente, e aí é uma questão da humanidade mesmo, porque todos nós estamos inseridos dentro dessas dificuldades. E essas dificuldades externas que o nosso planeta passa, essas dificuldades influenciam diretamente na nossa vida. Então, se nós não procuramos a perseverança, não procuramos continuarmos lutando, nós nos deixamos acometer por essas dificuldades e por essa energia, né, que paira sobre a nossa humanidade hoje, né? Porque nós temos questões que fazem parte desse processo evolutivo que o nosso planeta está vivenciando, que muitas vezes parece caótico, né? A Joana de Ângeles nos coloca isso, muitas vezes parece caótico, parece que predomina o mal, não o bem, né? Quando, na verdade, é uma transição que nós estamos vivenciando. E que o bem está vencendo, sim. Mas que depende muito das nossas ações, depende muito do que nós estamos buscando, não só para a nossa vida pessoal, para o nosso entorno, mas o que nós queremos para o nosso planeta. Então, ela coloca assim: se pessoas tombaram ao seu redor, levanta-te, levanta-te. Se pessoas desanimaram, tenha fé, né? Se pessoas pessimistas estão à sua volta, procure desenvolver o seu otimismo. Procure se ligar a Deus, que você vai conseguir não se deixar cometer por essas energias. Ela coloca também que a disciplina é uma das nossas maiores condutas que a gente pode ter para alcançar os nossos desejos. Porque a disciplina, ela faz com que nós construamos as coisas gradativamente. Quando nós temos disciplina, a gente consegue ver lá na frente o que nós fazemos, cada dia um pouquinho, é o que vai nos dar a condição de atingir o nosso mérito no futuro. Então, se você não conseguiu hoje, retoma amanhã. E se não conseguiu no outro dia, retoma no outro dia. Até que isso vai se tornar um hábito e você vai fazer de forma tão natural que você não vai perceber mais. E você vai conseguir deslumbrar o caminho pela frente. Eu vou ler aqui um pedaço disso que a Joana de Ângeles nos traz, que é assim: nesses dias difíceis para a humanidade, terás notado as convulsões sociais dilacerando as esperanças do grande mole de criaturas, no crescendo doloroso.
A onda gigante do desequilíbrio, levando de roldão um expressivo número de construções da fraternidade, avalanches contínuas de perturbações soterrando planos elaborados com cuidado, parecendo que não há lugar para o bem, para o belo ou para o amor. E aqui ela coloca assim: em face deste e de outros insucessos, concluis que não vale a pena porfiar nos objetivos superiores que abraças. Tão negativos são os resultados das tentativas de revelação e de engrandecimento humano. Nos empreendimentos de qualquer natureza, é normal que muitos candidatos recuem ou estacionem, desistam ou se demorem molestos, o que, afinal, não constitui regra geral. Então, isso aqui é importante. Porque quando nós estamos buscando um caminho e tentando superar as nossas dificuldades, com certeza nós vamos encontrar insucessos, falhas, né? Ou pessoas que desistem no meio do caminho. Mas isso é normal. Porque cada um está dentro de um nível de entendimento, não é? E cada um tem uma força interior. E aquela força vai ajudá-la a chegar a um determinado ponto ou não. Vai depender de como ela está encarando essas situações. Então, que nós devemos encarar essas questões que nos são acometidas, de desânimo, de desistências, de quedas e insucessos, de forma natural, para não nos deixarmos abater por essas situações, para nós darmos continuidade ao nosso caminho. E aqui, em outro capítulo, ela coloca assim: fracassado é aquele que abandona a luta ou nega-se a travá-la. Dificilmente logrará a vitória quem se recusa a enfrentar os desafios do cotidiano. O homem são as suas tarefas, que devem ser enfrentadas com decisão e coragem. Em todo cometimento, multiplicam-se as dificuldades e as problemáticas se repetem. Quedas e aparentes insucessos são experiências que, repetidas, favorecem o homem com êxito que deve perseguir até o fim. Então, mesmo aqueles que desanimam no meio do caminho, aqueles, né, que se deixam cair, e às vezes a pessoa não tem força mesmo, muitas vezes nós não temos. E a gente cai, né? E a gente cai no insucesso ou falha. Mas que isso nos dá força. É assim que nós vamos criando a nossa força interior para cada vez mais nós termos condições de enfrentar esses desafios. Então, o erro, ele é uma oportunidade de crescimento e não uma punição. Depende muito de como a gente enxerga isso. E eu trouxe todas essas questões para nós pensarmos, porque isso faz a diferença para nós respondermos essas questões iniciais do texto. Pedimos de fato o que desejamos? Quando nós fazemos um plano de ação para alcançarmos os nossos objetivos, a gente precisa ter muito claro essa pergunta, né, na nossa mente. Pedimos de fato o que desejamos? O que nós estamos pedindo? Em que porta nós estamos batendo? Porque muitas vezes a gente tende a entrar pela porta larga e não pela porta estreita. Porque a porta larga ela é mais fácil. Mas no meio do caminho a gente percebe que ela não é tão interessante assim. Porque a porta larga, embora em curto caminho, nós pulamos etapas que deveríamos ter superado se tivéssemos entrado na porta estreita. A porta estreita ela é mais difícil, mas é uma porta que nos dá condições de refletirmos e de superarmos as nossas dificuldades. Porque somente pelos desafios é que nós vamos aprender. É somente superando esses desafios é que nós vamos ter ideia do que nós temos, ter ideia da nossa força, né, do que nós conseguimos conquistar. E certa vez eu ouvi, né, de uma pessoa que estava orientando a outra, no sentido de que
aquela outra pessoa precisava enfrentar uma situação muito difícil, mas ela estava com muito medo do que ela encontraria pela frente. E esta pessoa disse assim para ela: vai com medo, mas vai mesmo assim. Porque se você não for, medo a gente vai ter o tempo todo. O medo faz parte da nossa vida e ele é importante em determinados momentos, porque é ele que vai segurar o nosso impulso. É ele que vai dosar o quanto nós estamos agindo por impulsividade ou o quanto nós estamos agindo com ponderação. Então, o medo ele é importante. Agora, o medo exacerbado, aquele que paralisa, é esse que a gente deve combater. Então, quando essa pessoa falou para ela, vai com medo mesmo assim, porque muitas vezes nós construímos fantasmas, bichos de 7 cabeças, e quando nós enfrentamos a situação, ela é 30% menos daquilo que nós criamos na nossa cabeça. Ah, então era isso, então eu consigo. Vou demorar um pouco mais, mas eu vou conseguir. Não é? Então, por isso que a gente precisa ter em mente o que nós estamos buscando. Né? Como é que nós estamos pedindo para Deus isso? Como é que nós estamos superando as nossas dificuldades? Será que nós estamos terceirizando a nossa evolução? Estamos colocando na mão do outro aquilo que é nossa responsabilidade? Como é que nós estamos encarando tudo isso? A história da nossa humanidade, ela foi traçada e construída por pessoas que não desistiram das suas metas e dos seus objetivos. Nós não teríamos chegado nessa evolução hoje se muitas pessoas tivessem desistido. Elas não desistiram. E não desistiram, não foram nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, e muitas vezes na 10ª vez é que elas foram conseguir alcançar aquele mérito, né, aquele desejo. Então, por isso que a gente precisa, primeiramente, nos fortalecermos internamente. Desenvolvermos ferramentas internas para que nós possamos superar as nossas dificuldades. Então, aquilo que nós buscamos deve ser coisas pautadas na nossa saúde espiritual, na nossa saúde emocional e na nossa saúde social. Porque também não adianta nós adquirirmos uma força interior se nós também não olhamos para o próximo que está ao nosso redor, se nós também não contribuímos com aquilo que nós conhecemos, para ajudar a outros se levantarem, a outros se reerguerem, a outros trilharem os seus caminhos. Isso também faz parte do nosso crescimento, porque certamente a gente aprende com aquela situação. Às vezes a gente acha que nós estamos ajudando, na verdade o outro que está nos ajudando, na dificuldade dele, porque nós aprendemos com a lição que ele está vivenciando. Então, antes de mais nada, esse fortalecimento interior, dentro dos ensinamentos do Evangelho, que é o nosso maior código de conduta, né, nós temos ali tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós estamos buscando estão alicerçados no Evangelho. Como diz Jesus, quando ele coloca assim, vós sois deuses, é porque as leis divinas estão em nós. E se as leis divinas estão em nós, nós temos condições, sim, de trilhar esse caminho dentro dos ensinamentos dele. Nós temos condições, sim, de superarmos as dificuldades. Às vezes um pouco mais de tempo, às vezes um pouco menos, depende daquilo que nós, né, temos que enfrentar. Como diz Emmanuel, né, os problemas, resolva-os, um de cada vez, porque logo virão outros. Porque nossa vida é feita disso, né? É feita de desafios, é feita de superações. Nós estamos aqui para crescermos, para aprendermos um com os outros. Não é para sanarmos as nossas dívidas de débitos anteriores. Nós estamos aqui para crescer.
Então, sabermos o que queremos ou sabermos o que nós estamos buscando faz toda a diferença para a condução das nossas conquistas, dos nossos sucessos. E aqui eu gostaria de encerrar com Emmanuel, que tem como título essa mensagem dele, é assim: agora, não depois. Nem cedo nem tarde. O presente é hoje, o passado está no arquivo, o futuro é uma indagação. Faze hoje mesmo o bem a que te determinaste. Se tens algumas dádivas a fazer, entrega isso agora. Se desejas apagar um erro que cometeste, consciente ou inconscientemente, procura sanar essa falha sem delongas. Caso te sintas na obrigação de escrever uma carta, não relegue semelhante dever ao esquecimento. Na hipótese de idealizares algum trabalho de utilidade geral, não retarde o teu esforço para trazê-lo à realização. Se alguém te ofendeu, desculpa e esquece, para que não sigas adiante carregando sombras no coração. Auxilia aos outros enquanto os dias te favorecem. Faze o bem agora, pois na maioria dos casos, depois significa fora de tempo ou tarde demais. Então, essa é a reflexão que eu deixo hoje para nós, e que possamos fazer aqui e agora aquilo que nos compete. Então, fazer o que tem que ser feito no momento que deve ser feito faz a diferença, né? Tendo em mente a clareza do que buscamos e do que queremos. Obrigada. Nós é que agradecemos, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação para a Fabiana, se todo mundo entendeu tudo e já está pronto para colocar em prática a partir de agora. Nossa. Bom dia. É bem simples. Eu queria que você citasse o nome da obra do Divaldo, que você leu, da Joana de Ângeles. É do livro Otimismo. Ok. Esse aqui, ó. Tá, obrigada. Oi, Fabiana. Oi. Sono aqui, mas a gente prestar atenção. Mas eu vi que você estava firme. Você falou que nós temos que buscar os objetivos e traçar metas e persistir, né? Acho que naturalmente para conquistá-los. E há um sentimento que você mencionou, que é o medo, que é o nosso freio, dizer assim. A minha pergunta é, e a paixão? Como é que ela entra nessa história? Você citou que as pessoas persistem, às vezes 10 vezes. E eu lembro que, acho que, salvo engano, Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, eu acho que ele testou umas 100 vezes. 100 vezes. 700? Muitas então, vezes. Mais do que muitas vezes. Até me veio na mente, mas eu não lembrava quantas vezes, mas muitas vezes. A paixão, assim como o medo, né, tem os dois lados. A paixão, ela tem muita relação com a crença, né? Então, no que eu acredito. Então, se eu acredito com fé, se eu acredito com temperança, e aí eu me apaixono, né? Porque estar apaixonado é estar afetado por algo, né? Então, eu estou afetado por algo. E esse afeto, ele vai me dar forças para seguir. Então, se eu estou apaixonado de forma em que eu esteja afetado por esse sentimento, com certeza a probabilidade de eu conquistar, de eu ter um mérito, ela é maior, né? E tem, por outro lado, assim como o medo, né? Porque o medo ele é um sentimento que nos impulsiona, mas ele também pode nos paralisar, se nós deixarmos que ele tome conta, né, do nosso íntimo. A paixão, quando ela é cega, quando ela não está construída numa meta clara, quando ela não está alicerçada num objetivo ou num desejo bom para aquela situação, nós ficamos cegos diante
desse caminho, vamos dizer assim, e não conseguimos enxergar possibilidades, e nem que aquela situação talvez vai nos levar para um caminho de insucesso ou um caminho de derrota. Porque às vezes a paixão nos faz chegar nesse caminho, né? Então, é sempre a dosagem. Eu tenho que estar apaixonado, sim, né? Tenho que acreditar, sim, mas também eu preciso ter a ponderação de avaliar como eu estou fazendo, como que eu estou conquistando isso ao longo do caminho. Por isso que a gente diz que sempre que nós temos um objetivo e traçamos metas para alcançá-lo, nós temos que fazer as avaliações desse caminho ao longo do tempo, para saber o quanto eu estou alcançando, o quanto ainda resta, e o que eu estou fazendo, se o que eu estou fazendo é o mais assertivo para isso, senão eu me torno cego, né, diante dessa situação, e uma paixão sem raciocínio, né, sem utilizar o crivo da razão. Espero que eu tenha te respondido. Mais alguém? Então, obrigada, Fabiana. Sou eu que agradeço. Eu queria aproveitar essa palestra maravilhosa que a Fabiana fez pra gente, e queria explicar uma coisa, que a gente fala, vamos fazer vibração. Aí o que é a vibração? É a gente aproveitar tudo de bom que ela trouxe pra gente, essa vontade agora, pode deixar. Essa vontade agora que estamos motivados, né? E permitir que a espiritualidade maior aqui presente tire de nosso coração essa motivação, esse sentimento bom. Então, eu convido novamente a todos, né, se acomodar, fechar os olhos, pensar no melhor sentimento que vem no seu coração, no maior sentimento de amor, de carinho, de fraternidade, e ficar firme pensando nele e deixar que a espiritualidade maior o leve, não tirando de vocês, mas multiplicando esse sentimento, somando de cada um aqui presente, e que esse sentimento possa envolver o nosso planeta Terra, que o nosso planeta neste momento possa estar envolto nessa nuvem cor-de-rosa de bons sentimentos de cada um de nós. Que possa envolver o nosso país, que hoje, em especial, precisa bastante desta energia positiva, energia de harmonia, de calor, de carinho. Vamos permitir que essa luz divina envolva cada governante, cada pessoa que se coloca numa posição de destaque, para que tenha discernimento de poder fazer realmente o melhor. Vamos envolver cada lar deste nosso planeta, deste nosso Brasil, da nossa cidade. Vamos envolvendo as pessoas que neste momento sofrem, quer estejam em hospitais, em clínicas de repouso, em penitenciárias, que elas possam receber calor, carinho neste momento. Vamos vibrar pelos corações endurecidos, enrijecidos, que possam começar com este calor a derreter, a ter um pouco mais de sensibilidade. Vamos vibrar por esta casa que nos acolhe, pelos nossos lares em particular, e por nós mesmos. E desta forma, então, vamos agradecendo ao nosso Mestre por mais esta bendita oportunidade que tivemos de estarmos aqui em crescimento, em aprendizado, e vamos pedindo permissão para dar por encerrada mais este trabalho do dia de hoje. Que assim seja. Vamos tranquilos agora.